Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dando sequência aos meus testes de coolers aqui no canal. Nas últimas 2 semanas eu trouxe 2 water coolers para vocês. Eu vou deixar esses vídeos aparecendo na descrição caso vocês queiram assistir. E considerando o dólar chegando a R$5, as coisas ficam mais complicadas. Então nós vamos baixar o nosso patamar de performance para algo mais acessível. Eu tenho aqui em mãos um Air Cooler da Cooler Master, o Master Air MA410P. Muitos de vocês me pedem que eu traga review desse cooler. Eu vou fazer um comparativo bastante lógico, porque normalmente quando a pessoa compra um Air Cooler ou um Water Cooler, ela quer trocar o Cooler Box dela. Eu trouxe aqui o Resin 5 3600, que é um Resin bastante popular da terceira geração. E a comparação vai ser feita com o seu Cooler Box, o Wraith Stealth, que é um cooler bastante simples e acaba trazendo temperaturas elevadas para o CPU. Às vezes em teste de estresse ele pega ali 80, 85 graus, dependendo do processador. E nós vamos ver qual a diferença em relação a um cooler melhor, maior, com mais heat pipes. Eu vou aproveitar para fazer um comparativo com um cooler que eu já fiz o review antes, também da Cooler Master. Esse aqui é um Hyper H411R. Qual a diferença? O Hyper custa R$ 85 e o M4 custa cerca de R$ 145. Ele está indisponível nas lojas agora, mas acredito que daqui a um tempo vai voltar. Não sei se vai se manter nesses preços, porque o dólar está muito alto, mas nas 3 principais lojas hoje eu não vi ele disponível. Em breve deve aparecer por aí. Sem mais enrolação, vamos ao nosso breve comparativo e eu espero que vocês gostem. Vamos comigo. Eu vou procurar resumir as especificações, porque muito já está escrito na caixa, no próprio site do fabricante, não tem sentido eu ficar falando tudo para vocês. A gente vê aqui o visual do cooler, que conta com uma fan com iluminação RGB, sincronizável com as tecnologias dos outros fabricantes, como a Aura, o Mystic Light, o ASRock RGB, enfim, a fan com 16.7 milhões de cores, ok? Aqui na parte de trás nós vemos algumas das dimensões, eu vou colocar em legendas para vocês também, e na parte lateral todas as informações, como por exemplo a compatibilidade hoje com todos os sockets Intel e AMD, desde o AM4 até o FM1 e do 1151 até o 1155, 1366, os sockets mais antigos, ok? Bom, vamos então fazer um rápido unboxing aqui. Nós vemos que na parte de cima da caixa vem uma caixinha da Cooler Master, na cor branca, onde aqui dentro nós temos todos os acessórios. O backplate, aliás, é um suporte de plástico, né? Não é de metal. Mas vocês entenderam, né? Nós temos o controlador RGB, eu já vou explicar para vocês mais sobre isso. Nós temos a pasta térmica e os outros suportes, parafusos e isso aqui é os encaixes para você colocar uma eventual segunda fan, caso você queira fazer um push and pull no cooler, né? Nós temos aqui o manual de instruções, é sempre importante dar uma conferida, e por fim o cooler. E vocês vão observar que o cooler já vem montado, olha só, muito simples de instalar, cara, já vem fixado aqui no dissipador, tá? Ele tem dimensões razoáveis, vocês estão vendo o tamanho da minha mão, serve como parâmetro, e essa fan, ela apenas é encaixada, você puxa aqui, ela sai, sem a necessidade de parafusos, que acaba facilitando bastante, né? Aquele outro suporte, que nem esse daqui, você pode colocar uma segunda fan caso você queira. Nós vemos então aqui na parte de baixo que os heat pipes ficam achatados, né? Se achatam para fazer o contato com o processador. São 4 heat pipes de cobre. O dissipador, obviamente, é de alumínio. A gente vê que o calor é transportado dessa região pelos heat pipes e é arrefecido posteriormente pelas fãs. Então a gente vê que é um cooler com dimensões bastante razoáveis. Nós temos aqui o Cooler Box, olha só, base de cobre contra base de alumínio, e dimensão não tem nem o que falar, né, cara, é muito mais alumínio, muito mais metal em cima do seu processador, o que vai trazer temperaturas bem melhores, ok? E aqui nós temos o H410R, eu não vou falar muito sobre ele, porque já tem um review no canal, se vocês quiserem ver eu vou deixar esse review aparecendo aqui. Ele é muito similar, a caixinha vem também na parte de cima, e o cooler também vem montado, olha só. A diferença é que ele é um cooler bem menor. E aí, será que vale a pena, né, para um Resin 5 3600 gastar mais no cooler? Vocês estão vendo a diferença aí, ó, é um cooler consideravelmente maior, ó. Eles também têm 4 heat pipes de cobre, certo? Essa aqui é a parte de cima. A instalação no socket M4 é muito simples, o manual vai explicar tudo para você, são poucas etapas. Nós vamos usar esse suporte de plástico,
onde com a inscrição AMD aparecendo, a gente vai colocar o parafuso aqui e usar essa capa de plástico para poder fazer a fixação aqui. Exatamente dessa forma, assim nós vamos ter o parafuso fixado e você faz isso em todos os lados. Ficando então com o suporte exatamente dessa forma. Uma outra coisa legal de ressaltar é que essa fan é 12 volts RGB, então ela conta com aquele plug que tem que ser ligado alinhando a seta que vocês estão vendo bem aqui no cantinho. E é interessante porque a Cooler Master já manda o controlador, ou seja, se você tem uma placa-mãe que conta com a conexão 12 volts, você pode ligar direto. Aí você vai sincronizar com a sua placa-mãe, com seus outros recursos RGB. Caso você tenha uma placa antiga ou que porventura não tenha conexão, nós temos o controlador, que pode selecionar os efeitos, a cor, né? Setinha, com setinha alinhado, você vai plugar esse fiozinho aqui e ligar numa conexão Molex da sua fonte. Assim, nós temos uma iluminação para todos, seja para quem tem uma placa antiga ou uma placa nova. Começando então aqui o teste, 3600 no Cooler Box Wraith Stealth. E é importante ressaltar que a geração 600 da AMD, né, o 1600, tinha um cooler melhor. Era o Wraith Spire, que é um cooler maior com base de cobre. A partir do 2600 o cooler foi reduzido, foi feito um downgrade para o Stealth, e o 3600 manteve isso. A gente vai ver aqui que no teste do Blender, mais ou menos 8 minutos. Aqui vocês podem ver o 3600, 1.26 volts, rodando a 3.817 MHz automaticamente, porque ele está muito quente, ó. Temperatura no box aí em teste de estresse, 88 graus e subindo, né? Obviamente, não é a temperatura máxima que o CPU pode trabalhar, mas é uma temperatura bastante alta, certo? E a gente vai ver agora o teste em jogo rapidão. Fazendo agora aqui o teste em jogo com o 3600 do Cooler Box, nosso Assassin's Creed, que é um dos jogos mais pesados da geração. A gente vê que o processador chega a pegar aqui, ó, 64%, em alguns momentos chega a dar até mesmo os 80%. A gente vê que a temperatura é bem amena aqui, né? A gente não tem problemas, fica rodando ali a casa dos 65, 70 graus, dependendo de onde a gente está. Nós estamos em Atenas, que é uma das maiores cidades, então isso nos mostra que se o seu foco é apenas jogo, o box ainda dá conta do recado. Agora a gente vai ver qual que é a diferença em relação aos outros coolers. Para fazer a instalação então, a gente passa aquele suporte por baixo, vai passar as roscas aqui e dá o aperto final com essa peça aqui que você encaixa, vem com a chave Phillips, vai ficar bem ajustado. O cooler aqui é o seguinte, ó, a gente tem que fixar sem as fãs, esse suporte fica solto mesmo, ele encaixa aqui no meio conforme vocês estão vendo ali, ó, e o aperto no cooler vai ser feito só aqui na placa-mãe, ó. Então você vai posicionar e vai fazer o aperto. Então aqui está o cooler montado, vocês estão vendo todas as dimensões, a iluminação já vem nessa cor. Como eu estou usando o RGB da placa-mãe, eu tenho que configurar via software, mas você pode usar o controlador que veio para alterar ali pelos botões, ok? Eu estou usando um RAM de perfil baixo, o Team Group Vulkan, e nesse caso eu posso usar os 4 módulos que eu vou conseguir, ó. Ele vai ficar encostando na fan, mas dá para usar, tá? Se você tiver um RAM de perfil alto, que acaba vindo mais ou menos nessa altura, você pode ter problema para usar os 4 slots. Fazendo então agora o mesmo teste na renderização no Blender com o Ryzen 5 3600, mais ou menos uns 7 minutos também, assim como a gente tinha feito lá. Aqui nós temos novamente, ó, vocês vão observar que o clock do CPU está maior. Lá estava abaixo dos 3.900, aqui está 3.942, 3.966. Olha a temperatura, pessoal, está bem melhor. Estamos falando aí de uma redução de 20 graus, agora está 68 graus no CPU. É uma diferença muito grande ao fazer a troca para um air cooler melhor. Vamos lá fazer o teste em jogo agora. Vamos então com o teste em jogo, 3600 mais o air cooler, Assassin's Creed Odyssey. Vocês estão vendo ali a temperatura do CPU que está agora em 50 graus, está bem abaixo do que estava pegando antes, estava ali na casa dos 65, 70 graus em picos, né? A redução é um pouco menor em relação ao teste de estresse, mas ainda assim o CPU fica bem mais frio, porque nós estamos com uma situação mais confortável, muito mais dissipação em cima do processador,
Isso abre margem para você fazer um over, né? O CPU está bem mais tranquilo para isso. Finalizando então o nosso vídeo, nós temos aqui o teste com o Hyper H411R. É um coolerzinho menor em relação ao outro cooler, vocês estão vendo as dimensões dele aí, certo? E ele me surpreendeu, porque estamos aqui no teste do Blender, olha só, o processador trabalhando com uma frequência parecida com o outro, o M140, e aqui nós temos uma temperatura muito boa ali na casa dos 74 graus aproximadamente, né? Cerca de 6 graus mais quente que o cooler MA410P e cerca de mais ou menos uns 14, 15 graus mais frio que o Cooler Box, ou seja, melhorou bem em relação ao Cooler Box, e é um cooler que custa aí R$ 85, né? Então apresenta uma ótima relação de custo-benefício, custa quase a metade do preço em relação ao MA, né? É bem interessante. Eu não vou nem fazer o teste lá no Assassin's Creed porque a gente imagina que ele vai ficar no meio termo também, né? O MA é mais caro, oferece um desempenho melhor, né? Uma margem melhor para você fazer um over, e esse cooler aqui por R$ 85 é um excelente substituto para quem quer pagar menos que R$ 100 e ter uma temperatura melhor, bem melhor em relação ao Cooler Box. Ok, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.